Salve! Salve, Salve, meninas e meninos, tudo certinho? Boa tarde, Tudo Miguel bem, e Aroeira. Boa tarde a todos e todas aqui. Estamos nós aqui no Távola de fim de tarde. Vamos começar o nosso papo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, estava acompanhando a aula sobre as bobagens lá que o pessoal... Uma das nossas sortes é que eles não são só... Eles são incompetentes também. Eu acho, porque é muito difícil entender isso assim, se não for... Não, Miguel, mas a sorte é que a gente pode rever o programa para entender de novo tudo que ele estava falando. Então... Não, mas vocês acharam que ele falou juridiquês demais? Não, mas algumas coisas... Não achei, não. Eu estava dizendo que é difícil entender a atitude, por exemplo, que o Tarcísio teve às vésperas da eleição, é acreditar muito na não punição ou em incompetência, eu não sei. Porque já estava ganho, né? A coisa do Tarcísio é um pouco diferente, eu não sei, talvez haja outras razões. Mas no caso específico desse projeto de anistia, eu gostei da explicação. Assim. É muito óbvio que o projeto, primeiro, não passa. Se passar, vai ser vetado. Se passar, for vetado e for recolocado, vai ser considerado inconstitucional. Quer dizer, evidentemente... Bem difícil. E eu acho que o Lira percebeu isso, porque o Lira, além de ser astuto, é esperto, Olha, né? Ele não vai perder. Falou uma coisa ali que eu achei que é fundamental, até bom a gente começar nessa ideia, porque mesmo a parte conservadora da população brasileira considerou aquele vandalismo. Portanto, não gostaria de ver aquele montão de depredador solto, são símbolos da República, gente. Eu acho que o brasileiro realmente, a maioria, não concordou com aquilo, não aceitou e acha que devem ser punidos. Eu acho também, Aroeira, que não... Muita bagunça e, nossa, e coisas horríveis, né? O Miguel está com o disco do Paulo Conte, se eu não me engano, logo ali atrás dele. Não, está sempre ali, porque eu não mudo a ordem, está sempre ali. Nós temos que fazer esse show, Miguel. Está com bom olho. Temos que fazer. Eu e a Aroeira vamos estar domingo lá em Maricá. Você vai, Aroeira? Está confirmado? Vou lá para Maricá com o Miguel. Nós vamos participar lá da Feira do Livro de Maricá, às 18h30, uma mesa redonda. Miguel vai falar dos livros dele e eu vou comprar livro, porque eu não tenho livro. Não, os livros vão ser antes. Os livros nós vamos falar sobre o Ziraldo. Tem uma mesa sobre o Ziraldo. Uma coisa muito bacana, né? Bacana. Muito legal. Nós dois fomos casados com o Ziraldo. Vamos lá no Reduto. Eu e Miguel fizemos um programa, o nosso último Barato da Idade foi sobre o dia do aniversário do Ziraldo. A gente falou sobre isso. E teve no mesmo dia teve o lançamento da coleção de selos lá no Centro Cultural dos Correios, selos que o Ziraldo fez para os Correios sobre Natal. Aliás, maravilhoso. A Daiane até sugeriu no programa a ideia, gente, vamos escrever umas cartas uns para os outros só para poder usar os selos do Ziraldo. Eu gostei da ideia, É uma boa ideia. O Jaguar está com 92 e ainda desenha, viu, Miguel? Aí, ó, imagina. Maravilha para o Barato da Idade. Hein? Não, claro. É maravilhoso. Mas hoje... Está na nossa lista. Eu acho que o Jaguar é muito mal-humorado também, entendeu? Então, deliciosamente mal-humorado. Eu não sei se ele vai ter paciência para o programa. Se ele vai topar, né? Exatamente. Seria bom. Então, o Aroeira, a gente estava falando um pouquinho antes aqui pelo WhatsApp, aqui, a Aroeira estava sugerindo um debate, mas tem duas coisas que eu queria começar a comentar aqui, antes da gente entrar no debate que o Aroeira sugeriu. Uma delas foi a decisão do Gilmar Mendes de anular as condenações da Lava Jato, né? Que agora abre caminho para o José Dirceu ter uma vaga na Câmara em 2026, ele pode se candidatar. Voltar à política, exatamente. Então, isso é uma boa notícia. Um dos grandes estrategistas e pensadores da esquerda, ele não é um pensador teórico, mas ele é um estrategista, é um cara que sempre compreendeu a realidade, a tal da análise de conjuntura que a gente tanto fazia nas épocas do movimento estudantil. Ele é uma espécie de mestre na análise da conjuntura, compreensão muito grande, conhecia muito bem a política brasileira, ainda conhece muito bem o funcionamento do Centrão, ainda conhece.
Seria uma maravilha para nós ter um cara feito o Zé Disseu no parlamento. Coincidentemente, a época que ele sumiu, saiu, foi a época que houve essa confusão toda do PT e essa coisa toda, e o PT está no centro das discussões. Ele e o Genuíno foram os dois principais alvos do Mensalão. Eles não conseguiram, eles perceberam rapidamente que eles não iam conseguir acertar o Lula. E olha, o Mensalão foi um daqueles processos, quem viveu dentro de redação, a gente vivia, eu tinha votado sempre no PT, estava envergonhado, eu achava que aquilo tudo era verdade mesmo. Era uma sucessão de fatos e não sei. Aos poucos, algumas incongruências foram vindo à tona, e falei assim, mas isso não parece com o perfil que a gente conhece. Bom, depois a gente viu que realmente foi um massacre. Mas eu achei que, na impossibilidade de pegar o Lula, eles pegaram 3 ou 4 assessores fundamentais, estrategistas fundamentais daquele momento. Então, a volta de um cara feito ele, eu torço muito para o Genuíno também aceitar voltar para a Câmara do Parlamento. Seria maravilhosa para a gente. O Genuíno eu não sei se vai aceitar. O Dirceu tem muita energia, tem muita inquietação. Entendeu? Dirceu tem falado bastante. Ele já falou que ele quer essa vaga. Agora, a PGR pode recorrer da decisão do Gilmar Mendes, pode acontecer. Pode. E aí o caso pode ser revisto pela segunda turma do STF. Que aí você tem o Nunes Marques, o André Mendonça, aqueles indicados pelo Bolsonaro, mas eu acho que não vai acontecer. É pouco provável, né, Regina? Eu concordo com você, é pouco provável. Até porque, assim, há um desmonte da Lava Jato que interessa a todo mundo, na verdade. Interessa a quase todo mundo, exceto ao Moro e ao Dallagnol. Eles devem estar arrancando os cabelos todos. Janemar diz isso, é um dos caras mais lúcidos, ele é muito preciso, na análise dele, como disse o Aroeira, é um quadro assim, importante. Né? E como foi massacrado, né? Virou quase um bandido comum, entendeu? Impressionante, as pessoas falavam dele assim... Eu me lembro dele dizendo uma frase assim, gente... Eu me lembro dele dizendo o seguinte, eu não temo nenhum julgamento no Supremo, porque eu não fiz nada, não há nenhum tipo de prova possível contra mim. E aí, não me esqueço da Rosa dizendo, não há provas, mas a literatura me permite ela falou condenar isso. Sem provas. Eu, assim, não é que eu não tenha perdoado, não é isso, mas eu não perdoei. Na verdade, aquilo ficou atravessado na minha garganta a vida inteira, fica assim, como assim? Não há provas, mas assim mesmo eu vou condenar. Quase isso é contrário a 4.000 anos de direito. Mas foi o que aconteceu naquele período todo. Né? Exatamente. Isso é contrário a 4.000 anos de direito. Quase o não tenho provas, mas tenho convicções. Né? Quase. Basicamente, a partir daí, estabeleceu-se isso como jurisprudência. Agora vê o mal que isso causou. Muito bom, quando muito você falou, não sei se foi Miguel Aroeira falando que ele foi um massacre. Foi um massacre, E era assim, ninguém mais falava, a esquerda não podia mencionar o nome do Dirceu, porque virou assim um criminoso, né? Até então, mesmo parte da esquerda detesta ele hoje, não sei por quê. Até hoje, é verdade. É verdade. É engraçado. O que, aliás, nos leva ao segundo ponto, ao outro ponto da nossa pauta, né? A ideia de que chegou um momento, já há algum tempo, que a gente tem visto isso, né? Acho que todo mundo tem visto vários artigos onde a esquerda questiona a si mesma. Começa a perguntar como, por quê, quando e como, que nem no bolero, né? Que, quando, como e donde. Basicamente, a esquerda começa a cantarolar esse bolero aí, e eu acho fundamental para a gente. Há muito tempo que a gente precisa mesmo dar umas perguntadas aí, né? A gente já vai entrar... A direita cobrou sempre tanto da esquerda uma autocrítica, não é? Eu não pretendo fazer autocrítica, não. Eu pretendo compreender o que está acontecendo. Mas eles estão se comportando como se fosse uma autocrítica que a esquerda estivesse fazendo. A direita tem seus próprios problemas. Está cheio de pepino para resolver e de racha para cuidar. Nós vamos cuidar dos nossos aqui. Vai lá, Regina. Eu queria outro assunto de hoje, que acabou de ser publicado aqui no 247, que é na reunião da ONU, o nosso chanceler, o Mauro Vieira, pela primeira vez, com ênfase, denunciou Israel
em caso plausível de genocídio. Ele disse que, diante de um caso plausível de genocídio, do ataque indiscriminado contra civis, a comunidade internacional não pode mais ser cúmplice, né, do genocídio em Gaza. Então, isso foi dito com todas as letras, pela primeira vez, pelo governo brasileiro, na ONU, diante de todo mundo, e vamos ver quais vão ser as reações, né? Isso é ótimo. Enquanto isso, o Líbano sendo atacado sem parar, atacaram a cidade de Tiro, que tem aquelas... Eu vi ontem uma loucura atacar a cidade de Tiro, entendeu? Que tem aquelas coisas relíquias históricas. Pois parece até aquela história na Síria dos... como é que chama, gente? Até esqueci o nome do grupo, que bombardeou, que atacou e quebrou todos aqueles... Pois é. Quem eram aqueles? Gente, como é que a gente está esquecido? Era um grupo radical, né? Extremamente radical, que queria destruir tudo. Saiu aqui da minha... Alguém aqui vai lembrar, porque eu sei que nossos companheiros aqui do chat sempre lembram. ISIS em Palmira. Obrigado, Eduardo Rado, é isso mesmo. Estado Islâmico, não era? O Estado Islâmico. Foi em Palmira. Foram duas estátuas monumentais que eles destruíram, né? Que era a idolatria. Era na Síria, né? Exatamente. Na Síria. Uma loucura. Em nome de Allah. Enfim, nós tínhamos pudor, né? Mas aquilo ali foi unânime a crítica, porque realmente era uma atitude extremamente... A gente pensa assim, aparentemente não, mas esses paralelos que a gente está fazendo aqui também tem a ver com a conversa que eu propus, a ideia de... A esquerda hoje, e eu acho isso muito saudável, começa por perguntar assim, como é que ela deve agir geopoliticamente? Era o Talibã, desculpe, era o Talibã, não era o ISIS, não, era o Talibã. Aqui, alguém falou. Não, mas o Estado Islâmico também fez isso. Não, mas foi o Talibã que começou. Mas aí no Afeganistão. Não sei aonde, mas era uma... Talibã. Porque na Síria foi o Estado Islâmico. Mas foram dois, mas eu acho que o Talibã fez antes. Olha, a estátua de Buda foi no Talibã em Bamia, no Afeganistão. O Eduardo também está ajudando a gente aqui. Exatamente. Então, a de Buda, mas as outras duas foram lá em Palmira. Na Síria foi o Estado Islâmico. Mas essas coisas estão conectadas também, porque nós estamos vendo que nos lugares, nos países, por exemplo, que fazem parte do BRICS, na questão que está toda a questão do Oriente Médio, nós também temos do nosso lado governos que alguns são complicados. A gente tem que respirar fundo e entender como é que aquilo funciona, porque parte do problema é que a geopolítica... Os problemas da esquerda são a categoria, um é geopolítica, a outra são os nacionais, os problemas tão particulares de cada estado, e outras são aqueles que envolvem estruturas como BRICS, não alinhados e todas as outras. Em todas essas questões, a gente tem visões diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, uma das polêmicas principais no momento é: estamos sendo pouco esquerda demais e é por isso que nós fomos derrotados, ou não? Ou essa é uma necessidade que se impõe pela dificuldade do momento? Aí tem vertentes, pela luta contra o fascismo, pela dificuldade do momento. Então, essa discussão significa a esquerda começar a procurar compreender o tempo, achar táticas e estratégias, conseguir encontrar lideranças novas. Todas essas questões foram postas nos vários programas e artigos que eu andei lendo nos últimos meses aí. Críticas, algumas muito ferozes ao comportamento do Brasil em relação à Venezuela, e ao Lula e ao ex-chanceler Amorim, outras pessoas com apoio, considerando que há um limite que não pode ser ultrapassado. Há argumentos do tipo: se a gente deixa de cumprir algum dos princípios básicos, a gente se torna o inimigo. Então, para que ganhar do inimigo se a gente se tornou inimigo e vai substituí-lo e assim por diante? Então, é uma pauta gigantesca que nós temos pela frente. E alguém falou uma frase que eu achei maravilhosa, acho que foi um dos nossos... Acho que foi alguém aqui no 247, falou assim: não dá
para não olhar com muita atenção todos os fatos que estão por aí. Não dá para esconder qualquer coisa que tiver que ser escondida. Não dá para tratar com assim, gentileza demais os nossos militantes, têm que saber exatamente o que está acontecendo. Quem falou foi o... Esqueci. Mas, assim, eu até concordo em parte, porque... Mas eu concordo com a ideia de colocarmos isso na mesa para discutir já. De ontem, anteontem, essa discussão é tão urgente, porque eu concordo com o básico que diz o seguinte: sem saber exatamente o que estamos fazendo, nossas dificuldades ficam muito maiores, inclusive as eleitorais. Mas por onde começar essa discussão? Essa que é a questão. É uma boa pergunta, né? Eu acho que a gente está numa fase complicada, né, de recuperação. Eu acho que até o slogan do governo, né, União e como é que é? União e Reconstrução. A gente está numa fase de reconstrução da esquerda. Eu acho que a gente esteve muito desbaratado com todo esse... A gente falou do mensalão, aí veio o Lava Jato, a gente teve uma coisa... Vieram aquelas jornadas também na rua que desestabilizaram muito a Dilma. O golpe contra a Dilma foi uma coisa violentíssima, foi uma quebra institucional muito violenta. Então, a esquerda, digamos assim, o PT se reconstruindo. Hoje, num dos programas que eu fiz, teve uma pessoa que falou assim, pois é, antes a esquerda, os progressistas diziam o seguinte, eles convidavam os seus militantes a sonhar com um mundo novo. E agora o que eles oferecem é uma proteção contra o pesadelo. Eu achei bem interessante isso, porque... A gente conversou isso várias vezes aqui. Mas eu achei legal como ele colocou, né, formulação, né? A gente está sofrendo ataques do fascismo o tempo todo. A gente viu agora o Tarcísio, a gente viu o Marçal fazendo coisas impensáveis uns anos atrás, impensáveis, né? Alguém trazer um laudo falso para um debate político, pouco tempo atrás era impensável, agora virou uma coisa normal. E se não houver punição... Um laudo é normal. Tanto para o Tarcísio, tanto para o... Collor já tinha feito. Só um minutinho. Tanto para o Tarcísio, tanto para o Marçal, e também, consequentemente, para os vândalos, né, que invadiram os 3 poderes em janeiro, inclusive para o Bolsonaro, se não houver algum tipo de punição, isso vai se perpetuar como sendo... vai virar normal. Vai virar normal você fazer isso. Então, essa defesa, essa proteção contra o pesadelo é o que a gente está vivendo um pouco agora, o que a gente viveu em 2022 com Lula barrando o fascismo, né? E era isso que interessava naquele momento. E a gente não pode esquecer que é um governo de frente ampla, né? Todo mundo critica muito, porque a esquerda... Muita gente está falando do governo e do Lula, mas se esquece que eu acho que aí são duas coisas. Tem o governo Lula e tem a esquerda como um todo, tendo que se repensar, como disse o Aroeira, e pensar não no passado, mas o que está vindo aí pelo futuro. Também conversei com a Tainá de Paula hoje para um programa que vai ao ar no sábado, que é o Casa das Manas, e ela foi vereadora que ganhou a reeleição agora, e ela dizendo isso, ela é uma pessoa que veio de comunidade, conhece bem esse caminho, aproveitou todas as chances que teve para ocupar esses espaços, muito ajudada por outras mulheres pretas, como ela disse, e conhecendo bem essa realidade, trabalhando para essa capilaridade por baixo, nas bases, para reganhar essas pessoas. E falou, inclusive, das bases populares evangélicas. Então, é todo um novo cenário e, por isso, a esquerda tem que se repensar. E a gente tem que começar agora, discutindo isso exatamente, o que a gente está fazendo. Você acha que isso explica o resultado, a performance da esquerda nas eleições? Não, eu não acho que tenha sido tão ruim. Eu acho assim, que o Bolsonaro foi um grande derrotado nessas eleições, a extrema-direita, a ultradireita, né? Todos os candidatos, quase todos candidatos do PL nas capitais perderam, né? Claro que você teve aí
o PT em Fortaleza, mas você teve aliados do PT, como no Recife, mesmo aqui no Rio, e muita gente, e somente muitas mulheres, ganhando votos como vereadoras. Né? Então, como vereadores, a esquerda não ficou muito atrás. Então, esse discurso assim, a esquerda perdeu, a gente tem que olhar... Mas esse não é um discurso só, é uma posição grande. Tem uma posição política forte, com gente muito importante dizendo isso, não que eu concorde. Assim, eu tendo a ver mais parecido com a Regina do que essa. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, hoje a gente tem, não é uma corrente pequena ou outra, assim, você tem grandes correntes na esquerda pensando diferente sobre várias coisas. Sim. Derrotados ou vencedores ou empatados, identitarismo. Não foi unânime, né? Não, mas há tempos que eu não vejo assim, momento de encruzilhada tão sólido feito agora. Identitarismos, contra, a favor, trazemos, não trazemos, ignoramos, ficamos com raiva, tem de tudo dentro da esquerda. E olha, a gente pode arregimentar mais 4 ou 5 áreas fundamentais. O tamanho da Frente Ampla tem sido discussão desde o primeiro dia. Tamanho da Frente Ampla. E a outra coisa, o que fazemos com o eleitorado? Porque também tem uma parte da esquerda que acha que o eleitorado está merecendo levar um pito, uma coça, ficar de castigo, ficar sem sobremesa ou coisa que valha para poder mudar de opinião. É verdade. A outra, e ao mesmo tempo também acusa outra posição de tutelar demais, por outro lado, a população, etc, etc. O que eu percebo, gente, é que nós precisamos de ter uma decisão um pouco mais hegemônica. Porque um dos problemas da esquerda, que a gente precisa resolver agora, é que não há uma hegemonia. O que nós temos é correntes diferentes que estão discutindo, e às vezes de forma até pesada por aí. É hora da gente... Por exemplo, a primeira coisa que se faz depois da eleição é fazer a análise. Mas a análise pode ser uma análise bem densa, bem conjuntural, e pode também descambar para quem for o culpado. Que é uma das coisas que eu notei que está acontecendo direto. Quem for o culpado? Quem é o culpado dessa derrota, empate e até mesmo vitória relativa? Dentro do próprio PT, discussão. Porque a presidenta do PT não gostou quando o Padilha falou que nós levamos uma surra. Tem gente que acha que nós levamos uma surra acachapante, não apenas fomos derrotados. E eu continuo achando que quem tem... Estou mais com o que a Regina falou. Há uma situação tão fluida que, nesse momento, vencedor mesmo é só o centro. E, geralmente, em momentos de crise, o centro é para onde todo mundo corre. O centro no Brasil, normalmente, seria a direita mesmo. A gente sabe disso. Quando eu falo centro, eu falo centrão. É Kassab. Porque Kassab é diferente do bolsonarismo, bem diferente. Claro. É um oportunista muito mais do que um ideológico. Completamente diferente. É porque há muita gente importante que acha que é só a mesma coisa, só aspectos diferentes do pró-mercado. É um pessoal que se aproveita do bolsonarismo, mas é um pessoal bem diferente. Eu bem acho isso. Do ponto de vista prático, político, são coisas diferentes e a gente tem que levar isso em conta. Eu acho que o bolsonarismo traz uma pauta de costumes horrível, de retrocesso, traz uma pauta de destruição que eu acho que essa direita do Kassab, por exemplo, não traz. Ela se alinha ao neoliberalismo, ao mercado, etc. É uma visão... Ela faz vista grossa e tudo mais. Mais política e econômica, e o bolsonarismo é ideológico. Vamos transformar esse mundo num mundo, sabe, onde o que está por cima é a religião. Vocês viram o Jamil Chad falando sobre o comício do Trump? Vocês chegaram a ler a matéria dele? Nossa, aquilo é uma coisa terrível. Você viu aquilo? O Miguel está lá naquele nosso grupo lá, tem lá o artigo. Vale a pena. Você viu aquilo, né, Regina? Porque o cara descreve, é horror, é descer as profundas do inferno. É descer as profundas do inferno. Eu vi o discurso do Trump, eu vi ele falando. É uma coisa, e não só ele, como outras pessoas adeptos dele, falando que Porto Rico é uma ilha de lixo. Eu li pedaços. Esse negócio de Porto Rico é um absurdo. Eu não sei até que ponto vai repercutir contra, né? Porque... Mas aí, é isso que eu estou dizendo. Não repercute mais contra. A diferença do Kassab, assim, mal comparando, do Kassab com o Bolsonaro, é o Trump com a Câmara, né?
Aí é você descer muito mais baixo, porque aí você vem com racismo, com preconceito, com agressividade, com ódio, com a falta de empatia, com a falta de solidariedade, com a falta de compaixão. Você lembra que havia uma corrente que dizia que a gente devia acirrar a contradição para que aí a população se rebelasse? Na nossa época de movimento estudantil, uma parte da esquerda achava que era melhor deixar isso rolar profundamente para acontecer. Mas, assim, à medida que eu fui ficando mais velho, podem me acusar de mais conciliador que for, mas eu pensei o seguinte: os danos colaterais da política de agravamento da contradição, gente, são tão monumentais, e quem vai sofrer por eles, a gente sabe. Eu não consigo dormir pensando em acirrar as contradições e piorar 1000% a vida das pessoas. Também não consigo. Não conseguiria, não consigo dormir pensando nisso. Olha o risco. E o risco? E o risco de acontecer? De acontecer e não dar certo ainda por cima. Exatamente. Acirrar as contradições e depois todo mundo ser fuzilado, ainda por cima disso. Não. É melhor ficar quietinho. Não, o que eu acho melhor é o seguinte: é a gente se infiltrar, abrir cunhas no lado de lá, obrigá-lo a rachar, tentar atrair aliados e tentar explicar com mais calma ainda o que a gente não tem feito ultimamente, o que a direita tem explicado lá do lado dele com as mentiras. A gente pode usar a verdade, não tem jeito, eu não vou usar mentiras e nem preciso, mas a gente vai ter que reconstruir a presença da ideia da empatia. Aí, você falou tanto da matéria das meninas lá, o Zé Disseu também tem falado sobre a política ser feita no cotidiano, diretamente com aquele com quem você loga e fala o tempo inteiro, é o vizinho e tudo mais. Essa recuperação da base, olha, não há nada que a gente possa falar pelo alto que aconteça se não houver essa recuperação na base, porque ela é a única correia de transmissão que a gente vai ter disso. A gente já sabe que a rede social, o algoritmo, nos ferra o tempo inteiro, ela é contra as ideias que a gente tem. E ele favorece a violência e a estupidez. Quem entrou no Twitter esses dias, o Miguel, acho que voltou para lá, deve ter visto que o poço está mais borbulhante de horror. Uma diferença brutal. Eu fico com medo de ler o Twitter agora. Entendeu? É uma agressividade, um ódio ali borbulhante. A primeira coisa que a gente vai fazer isso de forma moderna, ou seja, precisamos de montar redes sociais. Não tem como dizer outra coisa. Eu acho assim que a gente já teve, né? A gente lembra quando o Rio era um lugar de vanguarda, né? E não só o Rio de Janeiro, mas claro que agora a gente teve muito tempo um governo progressista, né? O governo do Lula, com vários mandatos, 2 mandatos do governo Dilma, um interrompido, obviamente, mas a gente já teve Erundina em São Paulo, Brizola no Rio, Olívio Dutra no Sul. Quer dizer, isso aí, nessa eleição agora, seria impensável, né? O que aconteceu? Pois é, eu fico me perguntando, eu não sei. O que aconteceu é um pouco disso que eu acho, não sei, porque nesses momentos que a gente tinha esse tipo de votação, era a periferia que votava, as bases votavam, não era só a classe média progressista, como é hoje, né? Você tinha as classes mais populares votando no Brizola, votando na Erundina, e nós estamos perdendo. É isso que a gente conversou hoje, que a Tainá estava dizendo, porque essas pessoas querem saber se tem comida no prato, se a água está limpa. Por isso, essa eleição de prefeitura tem muito a ver com o que os prefeitos entregam, embora a gente tenha visto que lá no Porto Alegre o prefeito não entregou e levou à reeleição. Mas eu acho que tem a ver com voltar a conquistar, a conversar, a procurar. É um trabalho de formiga. É um trabalho de formiga. Agora, um detalhe casuístico sobre a Erundina. A Erundina foi a última prefeita eleita sem segundo turno. Ela foi eleita com 39% dos votos. Imediatamente, um casuísmo foi feito. A direita correu e votou a ideia de 2 turnos para que pudesse ter tempo de se compor quando alguém sobressaísse dentro da esquerda. Mas ela foi a última candidata. Parece que a lei foi votada a partir dali. Quando ela não, mas ela foi a última candidata de esquerda. Não, o Haddad foi eleito depois, né? Marta.
Não, mas no primeiro turno que ele está dizendo, né? Não tinha primeiro turno. Não tinha primeiro turno. Agora, eu acho que isso pode servir tanto para a esquerda quanto para a direita, né? No caso, naquele momento, era para impedir. Precisar de tempo para se reorganizar. Não, o que eu perguntei se foi depois que instituíram o segundo turno, candidatos de esquerda foram eleitos para a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que a Marta foi. Sim. Não me lembro, não sei. Eu estava lendo o Reinaldo Azevedo hoje, e o Reinaldo Azevedo afirma que a polarização o pessoal não aguenta mais e que o Lula se transformou num candidato de centro. Você vê como é o posicionamento que está sendo... Se o Lula quiser ser reeleito, ele vai ter que conversar com o Kassab. É isso que ele vai ter que se aliar ao Kassab. O Eduardo Paes conseguiu essa votação porque ele se aliou à esquerda também. Quer dizer, é a direita buscando ali votos, que é o que o Lula vai ter que fazer. Em parte, as duas coisas. Os dois se beneficiaram. A esquerda, no Rio de Janeiro, com muitos problemas, não conseguiria fazer, mas não conseguiria. Não. E eu achei de prudente não arriscar deixar a milícia ganhar de novo. E o Eduardo Paes, que é um centro descoberto pelo Lula, inclusive, ele é meio cria do Lula, apesar de ter sido algoz do Lula no próprio Mensalão. Ele foi um dos deputados que mais bateu no governo durante o Mensalão. Se mesmo Lula entendeu que ali tinha um cara com quem dava para conversar, foi lá, conversou. E, olha, ainda bem que tinha o Eduardo Paes aqui, porque senão a gente teria ficado sem o Rio de Janeiro também. Claro, imagina. Eu sei, muita gente me chama de conciliador por causa disso, mas é que eu detesto ter que votar no menos pior. Mas há que ter algum pragmatismo por causa do danado do efeito colateral. Aquela coisa de salvar a gente do pesadelo. E era um pesadelo que a gente tinha aqui. Imagina. Teria sido um pesadelo. O outro candidato ganhar aqui no Rio seria muito complicado, porque a gente já está numa situação complicada. Né? Eu sei que assim, a gente vai ter a eleição para governador também, que vai ser muito importante no Rio, porque um dos problemas é polícia e milícia e as conexões. Então, na verdade, não é que o governador, quando ganha, ele não vai mandar na polícia, não. A gente sabe muito bem que não funciona desse jeito, mas ele tem força suficiente para negociar melhor com a polícia. As forças policiais, as forças de repressão, porque há um Estado ali dentro, gente, é impossível negar isso. O Múcio só não perdeu o emprego ainda porque ele é um pelego, é uma pelúcia que fica entre um Estado e outro. Ele está ali para diminuir a fricção. Eu vou começar a botar charge, senão não vai dar tempo. Beleza. Boa ideia. Vamos começar. Então, num estado tão complicado, numa situação tão densa, gente, o que a gente vai fazer? Simplesmente Serra Maestra? Não acho que é possível. Que incrível essa charge aí. Já que falamos do Líbano, né? Forte, né? Isso é uma coisa alucinante. Né? Foi em Gaza, exatamente, foi em Gaza. É uma coisa alucinante o que aconteceu, o que está acontecendo. O genocídio das crianças em Gaza é um inferno em Gaza, exatamente. O inferno é em Gaza. Enfim. E você sabe que esse jornalista que entrevistou essa menininha, carregando a irmã, quer dizer, uma pequenininha carregando... Botou ela no carro, né? Ele levou ela para um abrigo, né? Porque ela estava... Já devem ter perdido os pais e estavam ali perambulando. Ela está cuidando pessoalmente... Eu vi também uns desenhos comparando 4, 5 épocas, exatamente isso. Um menino querendo levar na guerra, logo depois de Hiroshima, querendo levar o irmão dele para ser enterrado. Não, eu publiquei aquela foto do Vietnã, aquela foto da criança. Aquela foto histórica. Então, a gente já está cansado de saber como é que a dívida, que a guerra, que o horror gera, como é que ela é paga? Ela é paga pelo mais frágil primeiro. O mais frágil é o primeiro a pagar. Então, crianças, mulheres, hospitais, enfermos, doentes, todos eles não conseguem fugir o suficiente. As mulheres realmente ficam protegendo os filhos. Os homens vão morrer na guerra, porque a estrutura ainda é essa, e assim por diante. Bom, é um horror sem tamanho. E a única forma de parar... Você viu voltando ao comício do Trump, ele vai aumentar a ajuda militar a Israel. É uma atitude... Finalmente ele assumiu completamente isso aí. Ele sabe que isso é importante lá, né? Olha, acho que recomendo lerem esse artigo como é que é o nome dele, gente? Jamil Chat.
É importantíssimo. É importantíssimo, porque é aterrorizante. Ou então vejam aquele discurso dele em Nova York, né? Aterrorizante, é horrível. E olha, de novo aqui, não é longe daqui, porque o absurdo legal que é a eleição americana, com um cara completamente todo indiciado e condenado e processado em vários lugares, concorrendo para ganhar. Aqui nós tivemos um cara que cometeu um crime eleitoral. Mesma coisa, comete um crime eleitoral descarado na zona eleitoral, dando entrevista ali na porta da zona eleitoral. E nada. E eu tenho quase certeza que não vai acontecer absolutamente nada. Pelo menos não acho possível ou provável. Eu temo por isso. Eu não acho provável que ele perca mandato ou que a diplomação do Nunes seja suspensa. Não acredito que isso vai acontecer. Vai ser mais um assinte, uma afronta. Mas isso é um precedente terrível, né? Muito porque perigoso, agora vai ser né? Vale tudo, vai ser vale tudo. Muito perigoso. Assim, quero cobrar, estou cobrando aí da PGR a promessa. Sim. Acabaram as eleições e agora? Acabou. E aí, então, como é que ficamos? Porque agora, vamos parar de andar em círculos, né? Exatamente. Por favor, está na hora. Pois é, e eu acho que começa lá, né? Começa lá no... Esse é um detalhe surpreendente. Assim, não só esse que o Miguel destacou na charge, mas saber que metade dos lares brasileiros é gerido por mulheres. Agora, eu acho que a maioria. Desmonta. Mais do que a metade. Não, é 49,1%, não é isso? Quase metade, 49,1%. E é porque tem, acho que é bom. E desmonta qualquer pesadelo androcentrado que haja por aí, desses malucos. Isso não volta atrás. Isso não volta atrás. Ainda não, Aroeira, mas estamos no caminho. Né? Mas desmonta o pesadelo, assim, a ideia de que os caras fazem que eles são os arrimos de família são coisíssimas nenhuma. Muitas vezes são parasitas, na verdade. Essa sua charge de Essa era para ser, para hoje, era para ser a última, mas é o troféu. É o troféu. A cara do Moro está ótima. É porque eu lembrei do que a Sara Góes estava falando ontem. A gente precisa de colo e vingança. Eu gostei que a Sara Góes postou assim: se o menino do PT ganhar aqui em Fortaleza, eu entro no ar com o Luiz Inácio com o Luiz Inácio Baby. Luiz Inácio Baby no colo. Filho dela, Pois é, olha, aquilo também foi bem bacana. Isso aqui foi parabéns para o Lula de segunda-feira, de aniversário. Domingo. Ele tem 2 datas de aniversário, você sabe, né? De quando foi oficialmente registrado. Era muito comum acontecer. Especialmente, gente, era para você ver a ideia do Brasil que existia. Você saía de uma região onde não havia nem possibilidade de Estado. Registrar, exatamente. De registrar a criança. Realmente, a gente veio de um cara que construiu uma carreira, né? Construiu um país junto com a carreira. Basicamente a mesma coisa. Essa aí é uma charge onde eu só quis dizer isso, está tudo bem com ele. Fui cobrado por muitos dos leitores, dizendo que você está achando que está tudo bem, olha bem a realidade. Eu falei, não, eu tanto olho a realidade que eu tenho úlcera e refluxo e não consigo dormir, de tanto olhar a realidade. Mas está tudo bem com o Lula. As especulações todas são absurdas e tinha falsas. especulação, não sei o que, ele não está aparecendo. No entanto, desde aquela história do voo também. Voltando a Sara, o artigo dela, Colo e Vingança, a vingança que ela defende não é pegar o inimigo e esfregar a cara dele no chão, não. É ocupar os espaços dele. Essa é a melhor vingança. É a melhor vingança. É a melhor de todas as vinganças. Então, é essa que eu defendo. E, nesse sentido, nós não estamos derrotados. Isso eu tenho certeza que não. Nem? Gostei muito dessa charge do Nino. Exatamente. Eu peguei o gesto dele lá, né? O gesto dele, né? Aquele ódio. Destruir na Bolsa de Valores. Eu fiz algumas coisas com ele e a Marreta, porque aquilo era tão simbólico, né? Aquela fúria com que ele bate a Marreta. O ódio. É uma fúria descontrolada. Você vê que faz parte do temperamento. É o anti-Ulisses. É o anti-Ulisses, que tinha ódio da ditadura, e esse tem ódio de tudo que é contra a ditadura, que é contra o horror, que é contra a safadeza e a pilantragem. Bom, exatamente. Essa charge, assim, deu um probleminha ou dois por causa do rabo do rato aí e tal, mas é um camundongo.
Eu já tinha desenhado de camundongo, por que não torná-lo mais realista? Ele é um camundongo. Eu já tinha feito de camundongo. Você já feito ele como Mickey, né? O camundongo Mickey, por que não continuar tornando? Isso aí a Disney não faz isso, não pega os desenhos animados e faz filme com pessoas. Isso aí é como o filme do Camundongo Nunes. Esse é o filme com atores. Pronto. Transformado em pessoas. Isso aqui foi o que aconteceu ontem, né? Que fica muito difícil de explicar, né? Por que o Vini Júnior não ganhou o prêmio. Você dá prêmio. Tem uma explicação que eu li de uma pessoa que mora na França, que conhece alguém de dentro da premiação lá da Bola de Ouro, que é o seguinte, que sempre eles anunciaram o nome do vencedor antes da entrega da cerimônia. E aí os grandes clubes não compareciam, já sabia quem ia ganhar, então só ia quem ganhava. E que dessa vez o Real Madrid, 3 dias antes, quis saber quem era o vencedor. Não, soube. Né? Não ia ser o Vini Júnior. Não soube, não. Eles não revelaram. Eles souberam que não era o Vini. Não, acho que 3 dias antes, o que eu soube, que essa mulher lá dentro disse, é que eles não quiseram revelar, e por isso o Real Madrid disse que não ia comparecer, e aí soube. Aí eles mudaram lá correndo alguma coisa, sei lá o quê. Lembrar aqui que não premiar ninguém do Real Madrid, porque o Mbappé... Premiaram o técnico. O técnico foi premiado. A gente está a 2 minutos do final do programa. Não sei se a gente tem alguma coisa depois, então vamos correr, porque acho que ainda tem charge. Enfim, está aí a minha homenagem ao Senão a gente não chega a fim. Ele, para nós, essa charge me deu muito problema também, mas vamos lá. Me deu muito problema essa charge. Caguetando, né, para a mãe. Então, proteger. Essa aqui é a minha de hoje. Tive que. Eu nem gosto de ficar defendendo o charge, mas quase que me meti lá. 1 ou 2 vezes. Eu estava falando, pessoal, calma, é só uma outra maneira de ver. Porque muita gente com muita raiva. Muita gente com muita raiva. E era uma das coisas que eu queria discutir na nossa pauta, a gente acabou não falando, mas a posição do Brasil em relação à Venezuela foi muito complicada também. Não dá, que falta 1 minuto. Então, vamos para frente. Fica o próximo passar programa. Um pouquinho. Ok. Também tive problemas com essa charge, mas... Aliás, você anda tendo problemas, Alberto. Ando tendo problemas com as charges. Eu acho assim, eu acho que isso é sinal dessa discussão interna que a esquerda está fazendo. Eu pertenço a uma das posições. Depois tem mais 2, tem a minha de hoje e tem o jabá da Regina. Esse é o seu jabá. Esse é um dos meus jabás. Não, de sexta-feira, que vem sempre fora da ordem. Capitu, que eu faço lá na rua Cosme Velho, 174. Vou estar sexta-feira com o meu trio lá. E daqui a pouco eu vou estar lá no Deza Botequim com o Igor Essa para fazer o nosso samba jazz. Isso. Agora o da Regina, veio aqui dentro, Regina? Não veio. Não, então... não sei, eu mandei para você. Não, ela mandou para você separado, então você tem que pegar. Acho que ele não chegou a pegar. Enquanto isso, deixa eu pegar a minha charge de hoje, vou botar aqui, enquanto eu procuro a sua... Mas já acabou o nosso tempo. Acabou o tempo, acabou. Eu vou falar rapidamente. Essa é a última charge? Essa é a charge de hoje, essa é a de hoje. De amanhã, né? De amanhã, que vai os bodes. Então, dá para passar achou o... Eu vou falar, então, que é no dia 12, porque semana que vem eu não vou estar aqui, porque eu vou tirar uma semana de folga merecida, e eu queria dizer aqui para todo mundo que no dia 12 de novembro eu vou estar em São Paulo, é uma terça-feira, às 19 horas, lançando o livro que eu fiz, que já lancei aqui no Rio, que é Para Seguir Minha Jornada, Chico Buarque, 80 anos, que vai ser lançado lá na Livraria Drummond, na Avenida Paulista. Então, quem estiver em São Paulo, que quiser prestigiar com a sua presença, por favor, apareça, vai ser uma alegria. Chegou, é isso aí. E vai ter, é importante, Mônica Salmazo vai estar comigo. Eu posso garantir que o livro é delicioso. E a Mônica fez o prefácio e ela vai estar contando também como é que foi a turnê dela com o Chico, e vamos fazer uma conversa. Terça-feira, 19 horas, puxa, que pena.
Vai lá, Aroeira. Mas eu toco. Não, mas não é em São Paulo? Você toca em São Paulo? Não. Eu toco aqui no Rio, terça-feira. Não, é em São mais Paulo. Difícil ainda chegar em São Paulo. Não, porque se ele não tocasse no Rio terça-feira, ele ia pegar um avião e ele ia lá me... Eu estou querendo tocar em São Paulo e aproveitar para ir. Pois é, ia ser ótimo. Miguel também está convidado. E todos que moram em São Paulo, principalmente, ou que estarão lá. Tá bom? Muito bom. É isso aí, gente. Só 2 minutos. Fale. Tchau, menina. Só 2 minutos de atraso? Então vamos fechar, porque vamos em frente, que aí vem gente. Gente, um beijo para vocês, um beijo para todas e todos aqui. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau.